No último episódio, nós discutimos um pouco a realidade dos 280 mil brasileiros que vivem em situação de rua. A gente analisou o estudo do grupo G3S da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para entender como que o judiciário atua em relação à vulnerabilidade das pessoas que moram nas ruas. Hoje, continuando o último episódio, a gente vai discutir um pouco sobre o papel do judiciário, mas também do executivo e do legislativo nessa questão. E para isso temos aqui novamente Arthur Sadam e Lucas Víspico, os coordenadores do G3S, que vão explicar para a gente um pouco mais sobre como o estudo foi feito e as principais conclusões que o estudo chegou. Arthur, Lucas, muito obrigado novamente por estarem aqui conosco. E eu queria retomar um pouco o assunto que a gente discutiu no último episódio, trazendo a questão do estudo e dos principais achados do estudo. Vocês analisaram mais de 27 países, mais de 60 decisões e chegaram a conclusões que impactaram e que trouxeram uma diferença na forma como o norte global é visto e o sul global é visto, as decisões tomadas pelo norte e pelo sul global, mas de forma geral focando um pouco no judiciário. E quais são os principais achados em relação à atuação do judiciário na proteção das pessoas em situação de rua? Bom, de maneira geral, o estudo indicou que a judicialização dos direitos da população em situação de rua é uma tônica global. Então, países ricos e pobres, como nós já discutimos no episódio anterior, cada vez mais tendem a se defrontar com essa situação e dos problemas que dela surgem. De maneira geral, também como nós já discutimos no episódio anterior, cortes podem proteger os direitos dessas pessoas, podem propor que outros poderes enfrentem a questão e também podem passar à sociedade uma mensagem de que a defesa dos direitos da população em situação de rua está alinhada com os seus valores e seus objetivos constitucionais específicos. Esses três elementos se reforçam e são muito importantes e cada um deles é essencial no combate à questão. Mas para além dos direitos de primeira geração, como a gente viu majoritariamente no norte global, no sul global a gente nota também uma preocupação maior em proteger direitos de segunda e terceira geração, como, por exemplo, direito à saúde, direito à moradia, previsão de benefícios sociais. Então, existe uma ampla gama para se defender os direitos da população em situação de rua. E o nosso estudo ele mostra um pouco essa diversidade e como o cortes vem atuando nesse sentido. Legal, não, é super interessante. Eu gostei muito da frase que você falou de que a situação de rua em si, ela já é violadora, né? E a gente considera essa violação no mundo, 1,8 bilhão de pessoas não têm acesso a moradia digna, 150 milhões vivem em situação de rua. E o estudo de vocês, eu acho que traz esse impacto muito interessante do poder do judiciário, não do poder do judiciário, mas da abordagem do judiciário em relação a esses direitos que já são naturalmente violados só pela existência desse fato. Mas não só o judiciário, né, pode agir. Na verdade, o judiciário ele age quando a violação já está consumada, como você colocou muito bem, mas os outros poderes, o executivo e o legislativo, também têm a sua parcela de contribuição nesse problema e a sua possibilidade de resolvê-lo. E aí eu pergunto para vocês, quais são os desafios enfrentados pelo poder executivo e o legislativo, considerando a situação da população em situação de rua? É bem interessante quando você joga isso, João, porque a gente vê o judiciário ele surgindo como um último recurso à situação de rua. Então você tem a falha sistemática dos outros dois poderes e você tem que se ver obrigado a apelar para o judiciário. Não seria a resposta intuitiva, né, para a problemática. O que a gente tem, e isso diverge entre países do norte e do sul global, mas é que eles falham sistematicamente por razões diferentes. No norte global, normalmente, você poderia até ter um estado de bem-estar social, um estado com políticas públicas montado para questões como pobreza, para questões como desigualdade, ou mesmo de acesso à saúde amplo. Contudo, o próprio aceleramento do crescimento da população em situação de rua levou a um certo ineditismo dessa problemática no norte global. Você tem uma certa surpresa desse país de ver uma situação de pobreza mais calamitosa do que aquelas que eles estavam normalmente expostos, né? Isso leva a uma dificuldade de você saber lidar e construir políticas públicas para esse tipo de população. E, consequentemente, as pessoas voltam a recorrer ao judiciário. Fora isso, você também tem uma questão que afeta mais o norte global, a gente também identifica isso no estudo,
de crescimento do autoritarismo. Você tem países muito claramente como a Hungria que passaram ativamente a criminalizar a população em situação de rua. Então, isso é, de alguma forma, respostas, daí vira também uma dificuldade desses poderes, né? Como você conserta o Estado dentro dessa situação. No sul global, talvez a maior problemática seja, de fato, de capacidade institucional. A gente não tem capacidade para lidar com esses problemas. Pelo menos não tem capacidade ou interesse, né, político nisso. Não a pauta aqui no sul global é vista normalmente como uma pauta que tem retorno político rápido. E para uma população que, na média, talvez seja pequena perto daquilo que outras políticas públicas levam de retorno político direto, né? Então você tem já uma situação de recursos mais escassos no sul global, uma falta de capacidade institucional que leva, consequentemente, a pautas que são consideradas secundárias, apesar de não ser evidentemente nossa opinião no caso, a serem abandonadas pelas outras instâncias do Estado. E aí você novamente tem a falha sistemática dessas instâncias e lidar com a situação, o que gera, né, que é o mote da DPF, que é um estado de coisa inconstitucional. Eu acho interessante você ter mencionado justamente a DPF, porque o estudo de vocês ele surge com esse escopo propositivo, né? Por mais que vocês elenquem que esse é um problema que é afetado por vários outros fatores, vocês focam no direito, que o grupo é da Faculdade de Direito, e o foco na DPF. E aí, novamente retomando que o relatório de vocês está público e vai ser também disponibilizado na página do PG On Air, esse relatório ele foi enviado como subsídio para essa DPF 976, e eu pergunto para vocês como que vocês acham que as implicações práticas do estudo de vocês podem ressoar no Supremo Tribunal Federal em relação a essa DPF que está sendo julgada. Bom, eu acho que essa é uma pergunta interessante porque tem muitas formas. Primeiro de tudo, eu acho que o estudo tem uma proposta grande de passar segurança institucional para o STF do simples fato de que agir sobre essa pauta não é um particularismo, uma excentricidade institucional do judiciário brasileiro. Não, isso daqui é uma tendência em relação àquilo que eu estava falando, né? Uma falha sistemática dos outros poderes. A partir disso, a DPF ela tem um escopo muito distinto dos outros casos, porque isso decorre do próprio constitucionalismo brasileiro. O constitucionalismo brasileiro tem mecanismos de acesso que levam a pautas difusas, como, por exemplo, uma DPF, que é um conceito amplo para você discutir alguma coisa igualmente ampla, um estado de coisa inconstitucional em cima de toda uma situação de rua. Diferente de outros países onde você tem uma violação concreta que leva a um remédio que tem impacto maior. Então, isso daí permite ao STF uma abrangência muito grande do que ele pode ter de medidas concretas a partir disso. Algumas delas já foram tomadas dentro da decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, o relator da DPF, no final do ano passado. E, basicamente, a gente acredita que todas as esferas protetivas, propositivas e comunicativas podem se traduzir também dentro da DPF. Em termos de proteção, né, o ministro, e a gente acredita que isso é um caminho correto, ele listou diversos comportamentos tidos como discriminatórios e violadores de direito, desde a arquitetura hostil até mesmo a retirada forçada de pessoas ou de pertences. E a gente acredita que a DPF, por ter uma quantidade muito grande de amicicuri, ela permite, de alguma forma, que você crie dentro dela um fórum de você reportar sistematicamente situações de abuso e de violação desses direitos. E conseguindo, assim, um remédio mais rápido. Porque a gente tem um problema também no Brasil, que as cortes inferiores tendem a ser mais refratárias a esse tipo de demanda. Um exemplo disso é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo, em um aspecto propositivo, a gente tem uma política específica para a população em situação de rua desde 2009 no país. O problema é que ela foi sistematicamente descumprida desde então. Poucos estados, e apesar dela ser uma política transversal, né, que poderia ser implementada a nível federal, estadual e municipal, poucos estados e capitais têm um comitê específico para a população em situação de rua. O melhor exemplo é que o estado de São Paulo não tem um comitê, que é o principal órgão de gestão dessa política. Então, aí toda a decisão liminar do Alexandre, onde a DPF caminha, mostra que o STF pode ter a função de catalisar esse tipo de política a ganhar efetividade. A gente tem a gente tem um movimento dentro da ação de você perguntar para os estados, olha, por que você, o estado mais populoso
da federação com a maior quantidade de pessoas em situação de rua não tem esse comitê. Sim. Então, esse tipo de instigação institucional, esse tipo de provocação institucional que vem do Supremo pode servir de catálise para esse tipo de medida e, além disso, para a construção de medidas mais concretas. Terceiro, o próprio fato de você ter uma DPF que discute a situação de rua como um estado de coisa inconstitucional revela muito daquilo que o Lucas estava falando, de que isso em si é a violação do direito constitucional. Isso em si é a violação da Constituição ou dos mandamentos constitucionais que a gente tem no Brasil, pelo menos. Isso tem um fator que é um fator que não se materializa concretamente de maneira imediata, né? Isso passa uma mensagem a longo tempo, né? Assim como você teve em outras DPFs que discutiram o estado de coisa inconstitucional, como foi a DPF do cárcere, você cria uma certa imagem, um reconhecimento institucional que aquilo é um problema constitucional que deve ser constitucionalmente combatido. Então você comunica tanto à sociedade civil quanto ao Estado, e aí de novo a função comunicativa, como essa questão ela tem um viés, uma face constitucional que é inegável e que não pode ser ignorada enquanto uma questão que não é que seria de outras instâncias de poder, né? Que é um argumento que às vezes algumas instâncias podem mobilizar, né? Eles falam, olha, tudo bem, ninguém vai negar que a situação de rua é uma questão grave, mas a gente tem muitas ressalvas em achar que isso tem que ser lidado ou endereçado pelo judiciário e mais especificamente pelo judiciário a nível constitucional. Então, acredito que pode ser por aí que caminhe as contribuições do estudo para esse tipo de demanda dentro do Supremo. Não, acho que ficou super claro que é um momento muito importante e só nos resta acompanhar, né? E ver a DPF, acompanhar o resultado de vocês, e só me resta agradecer também por vocês, parabenizá-los por esse estudo. Muito obrigado. Agradecer por virem aqui, disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para conversar um pouco sobre essa situação que é tão grave, sobre esse estudo que vocês fizeram, que é realmente muito impressionante e eu espero que seja muito impactante em igual medida. Obrigado novamente pela participação. Obrigado, João. Obrigado, João. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook e nas melhores plataformas de áudio. Qualquer dúvida ou comentário é só escrever pra gente que a gente entra em contato. Muito obrigado e até a próxima.